e as balas no demorado processo da carga de seu armamento. Grosseiro, enfiando depois pelo cano largo do trabuco a vareta, cevando devagar, socando lá dentro aqueles ingredientes como se enchessem uma mina, escorvando depois, aperrando afinal, e ao cabo disparando-o, realizando o heroísmo de uma imobilidade de 2 minutos na estonteadora ebriez do tiroteio. Renunciaram, por isto, transcorrido algum tempo, à operação inexequível. Caíram sobre os contrários, de facão desembainhado e ferrão em riste, vibrando as foices reluzentes. Mas foi-lhes ainda nefasta esta arremetida doida. Rareavam se-lhes as fileiras sem vantagem contra adversários abrigados, ou aparecendo de golpe nas janelas, que se abriam em explosões de descargas. Numa delas, um alferes, serodiamente espertado, bateu-se longo tempo, quase desnudo, abocando, sobre o peitoril, a carabina ao peito dos assaltantes, sem errar um tiro, até cair morto, sobre o leito em que dormira e não tivera tempo de deixar. O conflito continuou, deste modo, ferozmente, cerca de 4 horas, sem episódios dignos de nota e sem vislumbrar um único movimento tático, batendo-se cada um por conta própria, consoante as circunstâncias. No quintal da casa em que se aboletara, o comandante se ateve à missão única compatível com a desordem. Distribuía, jogando-os por sobre a cerca, cartuchos, sofregamente retirados, as mancheias, dos cunhetes abertos a machado. Reunidos sempre em volta da bandeira do divino, estraçoada de balas e vermelha como um pendão de guerra, os jagunços enfiavam pelas ruas, contorneavam o arraial, volviam ao largo, vozeando imprecações e vivas, em ronda desnorteada e célere. Foram, lentamente, nesses giros revoltos, abandonando a ação e dispersando-se pelas cercanias. Reconheciam a inutilidade dos esforços feitos, ou imaginavam atrair os antagonistas para o plaino desafogado da várzea. Como quer que fosse, abandonaram, a pouco e pouco, o campo. Em breve, ao longe, desapareceu, listrando uma ponta das caatingas, a bandeira sagrada que reconduziam a Canudos. Os soldados não os encalçaram. E estavam exaustos. O auá patenteava quadro lastimoso. Lavravam incêndios em vários pontos, sobre os soalhos e balcões ensanguentados. À soleira das portas, pelas ruas e na praça, onde dardejava o sol, contorciam-se os feridos e estendiam-se os mortos. Entre estes, dezenas de sertanejos, a 150 a diza. Parte oficial do combate, número desconforme ante as 10 mortes, um alferes, um sargento, 6 praças e os 2 guias, e 16 feridos da expedição. Apesar disto, o comandante, com 70 homens válidos, renunciou prosseguir na empresa. Assombrara-o o assalto. Vira de perto o arrojo dos matutos. Apavorara-o a própria vitória, se tal nome cabe ao sucedido, pois as suas consequências o desanimavam. O médico da força enlouquecera. Desvairara o aspecto da peleja. Quedava-se, inútil, ante os feridos, alguns graves. A retirada impunha-se, por tudo isto, urgente, antes da noite. Ou de um outro recontro, ideia que fazia tremer aqueles triunfadores. Resolveram-na logo. Mal enomados na capela de Uauaus. Companheiros mortos, largaram dali sob um sol ardentíssimo. Foi como uma fuga. A travessia para Juazeiro fez-se a marchas forçadas, em 4 dias. E quando lá chegou o bando dos expedicionários, fardas em trapos, feridos, estropiados, combalidos, davam a imagem da derrota. Parecia que lhes vinham em cima, nos rastros, os jagunços. A população alarmou-se, reatando o êxodo. Ficaram de fogos acesos. Na estação da via férrea todas as locomotivas arregimentaram. Se todos os habitantes válidos, dispostos ao combate. E as linhas
do telégrafo transmitiram ao país inteiro o prelúdio da guerra sertaneja. Capítulo 3. Preparativos da reação. O revés de Uauá requeria reação segura. Esta, porém, preparou-se sob extemporânea disparidade de vistas entre o chefe da Força Federal da Bahia e o governador do estado. Ao otimismo deste, resumindo a agitação sertaneja, desordem vulgar acessível às diligências policiais, contrapunha-se aquele, considerando-a mais séria, capaz de determinar verdadeiras operações de guerra. De tal modo, a segunda expedição organizou-se sem um plano firme, sem responsabilidades definidas, através de explicações recíprocas entre as duas autoridades independentes e iguais. Compôs-se a princípio de 100 praças e 8 oficiais de linha, e 100 praças e 3 oficiais da Força Estadual. Assim constituída, seguiu, a 25 de novembro, para Queimadas, sob o comando de um major do 9º Batalhão de Infantaria, Febronio de Brito. Simultaneamente o comandante do distrito apelava para o governo federal requisitando, para aparelhar melhor, 4 metralhadoras Nordenfeld, 2 canhões Krupp, de campanha, e mais 250 soldados e 100 do 26º Batalhão, de Aracaju, e 150 do 33º, de Alagoas. Todo este aparato era justificável. Sucediam-se informações alarmantes, dando, dia a dia, realce à gravidade das coisas. À parte os exageros que houvesse, delas se colhia a grandeza do número de rebeldes e os sérios empecilhos inerentes à região selvagem em que se acoitavam. Estas novas, porém, baralhavam-nas sem número de versões contraditórias agravadas pelos interesses inconfessáveis de uma falsa política sobre a qual nos dispensamos de discorrer. Nem os apontaremos, embora largo tempo se perdesse, inútil, nesse agitar estéril de minudências desvaliosas, enquanto as linhas telegráficas vibravam da orla dos sertões para o Brasil inteiro, e permanecia, expectante, em Queimadas, o chefe da nova expedição, à frente de 243 praças de baldo de recursos e abraços com toda espécie de dificuldades, oscilando no desencontro das informações, ora em desalentos, afigurando-se-lhe insuperável a empresa, ora cheio de inesperadas esperanças no alcançar o fim que se propunha, dali abalou. Somente em dezembro, para Monte Santo, ao tempo que lhe era mandado da Bahia novo reforço, de 100 praças. Esta avançada já ia adscrita a um plano de campanha. O comandante do distrito compreenderá a situação. Planeara atacar a revolta por 2 pontos, fazendo avançar para um objetivo único não uma, mas 2 colunas, sob a direção geral do coronel do 9º de Infantaria Pedro Nunes Tamarindo. Era um plano compatível com as circunstâncias da luta, estabelecer antes de tudo um cerco à distância, bater os insurretos parceladamente, apertá-los, ao cabo, em movimentos envolventes de forças pouco numerosas e adestradas. Realmente, libertas, estas, da morosidade própria às grandes massas, ajustar-se-iam melhor às escabrosidades do terreno, e do mesmo passo enfraqueceriam todas as causas de insucesso. Por outro lado, por mais original que seja o método combatente dos matutos, há guerrilheiros impalpáveis dentro da tática estonteadora da fuga. Rola todo neste círculo único. Não se desenvolve num plano qualquer permitindo dar aos grupos dispersos o centro unificador de um objetivo pré-fixado. Atacá-los, atraindo-os para diferentes pontos, é vencê-los. Foi o que perceberam, desde muito, os nossos patrícios de há 100 anos. Práticos nas vicissitudes das lutas sertanejas tinham organização militar correlativa 78, avisando a formação sistemática de tropas irregulares, que, sem o embaraço das unidades táticas inalteráveis, e sem formaturas, agissem folgadamente no trançado das matas e sobre as asperezas do solo, auxiliando, reforçando,
e esclarecendo a ação das tropas regulares. Daí as façanhas que crivam a nossa história nos 17 e 18 séculos, o sem conto de revoltas debeladas ou quilombos dissolvidos por aqueles minúsculos exércitos de capitães do mato, através de batalhas ferocíssimas e sem nome. Imitando o próprio sistema do africano e do índio, os sertanistas dominavam-nos graças à mesma norma que se traduz por uma fórmula paradoxal, em dividir para fortalecer. Devíamos, num transe igual, adotá-la. Era sem dúvida um recuo inevitável à guerra primitiva. Mas quando não o impusesse, o jagunço solerte bravo, impunham a natureza excepcional que o defendia. Vejamos a Guerra das Caatingas. Os doutores da arte de matar que hoje, na Europa, invadem escandalosamente a ciência, perturbando-lhe o remanso com um retinir de esporas insolentes, e formulam leis para a guerra, pondo em equação as batalhas, têm definido bem o papel das florestas como agente tático precioso, de ofensiva ou defensiva. E ririam os sábios feldmarechais, a guerreiros de cujas mãos caiu o franquisque heróico trocado pelo lápis calculista, se ouvissem a alguém que às caatingas pobres cabe função mais definida e grave que as grandes matas virgens. Porque estas, malgrado a sua importância para a defesa do território, orlando as fronteiras e quebrando o embate às invasões, impedindo mobilizações rápidas e impossibilitando a translação das artilharias, se tornam de algum modo neutras no curso das campanhas. Podem favorecer, indiferentemente, aos dois beligerantes oferecendo a ambos a mesma penumbra às emboscadas, dificultando-lhes por igual as manobras ou todos os desdobramentos em que a estratégia desencadeia os exércitos. São uma variável nas fórmulas do problema tenebroso da guerra, capaz dos mais opostos valores. Ao passo que as caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também de certo modo na luta. Armam-se para o combate, agridem. Trançam-se, impenetráveis, ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multívias, para o matuto que ali nasceu e cresceu. E o jagunço faz-se o guerrilheiro tugue, intangível. As caatingas não o escondem apenas, amparam-no. Ao avistá-las, no verão, uma coluna em marcha não se surpreende. Segue pelos caminhos em torcicolos, aforradamente. Os soldados, devassando com as vistas o matagal sem folhas, nem pensam no inimigo. Reagindo à canícula e com o desalinho natural às marchas, prosseguem envoltos no vozear confuso das conversas travadas em toda a linha, virguladas de tinidos de armas, cindidas de risos joviais mal sofreados. É que nada pode assustá-los. Certo, se os adversários imprudentes com eles se afrontarem, serão varridos em momentos. Aqueles esgalhos farçam em estilhas a um breve choque de espadas e não é crível que os gravetos finos quebrem o arranco das manobras prontas. E lá se vão, marchando, tranquilamente heróicos. De repente, pelos seus flancos, estoura, perto, um tiro. A bala passa, rechinante, ou estende, morto, em terra, um homem. Sucedem-se, pausadas, outras, passando sobre as tropas, em sibilos longos. 100, 200 olhos, 1000 olhos perscrutadores. Volvem-se, impacientes, em roda. Nada veem. A primeira surpresa. Um fluxo de espanto corre de uma outra ponta das fileiras. E os tiros continuam raros, mas insistentes e compassados. Pela esquerda, pela direita, pela frente agora, e rompendo de toda a banda. Então estranha ansiedade invade os mais provados valentes. Ante o antagonista que vê e não é visto. Forma-se celeremente em atiradores uma companhia, mal destacada da massa de batalhões constritos na vereda estreita. Distende-se pela orla da caatinga. Ouve-se uma voz de comando e um turbilhão de balas rola estrugidoramente dentro das galhadas. Mais constantes, longamente intervalados sempre, unem-os
Projetis dos atiradores invisíveis batendo em cheio nas fileiras. A situação rapidamente engravece, exigindo resoluções enérgicas. Destacam-se outras unidades combatentes, escalonando. Se por toda a extensão do caminho, prontas à primeira voz, e o comandante resolve carregar contra o desconhecido. Carrega-se contra os duendes. A força, de baionetas caladas, rompe, impetuosa, o matagal numa expansão irradiante de cargas. Avança com rapidez. Os adversários parecem recuar apenas. Nesse momento, surge o antagonismo formidável da Caatinga. As seções precipitam-se para os pontos onde estalam os estampidos e estacam ante uma barreira flexível, mas impenetrável, de Juremas. Enredam-se no cipoal que as agrilhoa, que lhes arrebata das mãos as armas, e não vingam transpô-lo. Contornam no ponto, volvem aos lados. Vê-se um como rastilho de queimada e uma linha de baionetas enfiando pelos gravetos secos. Lampeja por momentos entre os raios do sol joeirados pelas árvores sem folhas. E parte-se, faiscando, adiante, dispersa, batendo contra espessos renques de xique-xiques, unidos como quadrados cheios, de falanges, intransponíveis, fervilhando espinhos. Circuitam-nos, estonteardamente, os soldados. Espalham-se. Correm, à toa, num labirinto de galhos. Caem, presos pelos laços corredios dos quipais reptantes, ou estacam, pernas imobilizadas por fortíssimos tentáculos. Debatem-se desesperadamente até deixarem em pedaços as fardas, entre as garras felinas de aculhos. Recurvos das macambiras. Impotentes estadeiam, imprecando, o desapontamento e a raiva, agitando-se furiosos e inúteis. Por fim a ordem dispersa. Do combate faz-se a dispersão do tumulto. Atiram a esmo, sem pontarias, numa indisciplina de fogo que vitima os próprios companheiros. Seguem reforços. Os mesmos transes reproduzem-se. Maiores, acrescidas a confusão e a desordem, enquanto em torno, circulando-os, rítmicos, fulminantes, seguros, terríveis, bem apontados, caem inflexivelmente os projetis do adversário. De repente cessam. Desaparece o inimigo que ninguém viu. As seções voltam desfalcadas para a coluna, depois de inúteis pesquisas nas macegas. E voltam como se saíssem de recontro. Braço a braço, com selvagens, vestes em tiras, armas estrondadas. Ou perdidas, golpeados de gilvazes, claudicando, estropiados, mal reprimindo o doer infernal das folhas urticantes, frechados de espinhos. Reorganiza-se a tropa. Renova-se a marcha. A coluna, estirada a 2 de fundo, deriva pelas veredas em fora, estampando no cinzento da paisagem o traço vigoroso das fardas azuis listradas de vermelho e o coruscar intenso das baionetas ondulantes. Alonga. Se, afasta-se, desaparece. Passam-se minutos. No lugar da refrega, então, surgem, dentre moitas esparsas, 5, 10, 20 homens no máximo. Deslizam. Rápidos, em silêncio, entre os arbúsculos secos. Agrupam-se na estrada. Consideram por momentos a tropa. Indistinta, ao longe, e sopesando as espingardas ainda aquecidas. Tomam precípites pelas veredas dos pousos ignorados. A força vai prosseguindo mais cautelosa agora. Subjugam o ânimo dos combatentes, caminhando em silêncio, o império angustioso do inimigo impalpável e a expectativa torturante dos assaltos imprevistos. O comandante rodeia-os de melhores resguardos, ladeiam-nos companhias dispersas, pelos flancos, 200 metros na frente, além da vanguarda, norteia-os um esquadrão de praças escolhidas. No descair de encosta agreste, porém, escancela-se um sulco de quebrada que é preciso transpor. Felizmente as barrancas, esterilizadas dos enxurros,
estão limpas, escassos restolhos de gramíneas, cactos esguios avultando raros, entre blocos em montes, ramalhos mortos de umbuzeiros alvejando na estonadura da seca. Desce por ali a guarda da frente. Seguem-se-lhe os primeiros batalhões. Escoam-se, vagarosas, as brigadas pela ladeira agreste. Embaixo, coleando nas voltas do vale estreito já está toda a vanguarda, armas fulgurantes, feridas pelo sol, feito uma torrente escura transudando raios. E um estremecimento, choque convulsivo e irreprimível, fala. E estacar de súbito. Passa, ressoando, uma bala. Desta vez os tiros partem, lentos, de um só ponto, do alto parecendo feitos por um atirador único. A disciplina contém as fileiras, debela o pânico emergente e, como anteriormente, uma seção se destaca e vai, encosta acima, rastreando a direção dos estampidos. O torvelinho dos ecos numerosos, porém, torna aquela variável, e os tiros não revelados, porque o fumo não se condensa naqueles ares ardentes, continuam lentos, assustadores, seguros. Afinal cessam. Soldados esparsos pelos pendores pesquisam. Nos inutilmente. Volvem exaustos. Vibram os clarins. A tropa renova a marcha. Com algumas praças de menos. E quando as últimas armas desaparecem, ao longe, na última ondulação do solo, desenterra-se. De montões de blocos, há feito uma cariátide sinistra em ruínas ciclópicas, um rosto bronzeado e duro, depois um torso de atleta, encourado e rude, e transpondo velozmente as ladeiras vivas. Desaparece, em momentos, o trágico caçador de brigadas. Estas seguem desinfluídas de todo. Daí por diante velhos lutadores têm pavores de criança. Há estremecimentos em cada volta do caminho, a cada estalido seco nas macegas. O exército sente na própria força a própria fraqueza. Sem plasticidade segue numa exaustão contínua pelos ermos. Atormentado no golpear das ciladas, lentamente sangrado pelo inimigo, que o assombra e que foge. A luta é desigual. A força militar decai a um plano inferior. Batem-na o homem e a terra. E quando o sertão estua nos bochornos dos estios longos não é difícil prever a quem cabe a vitória. Enquanto o Minotauro, impotente e possante, inerme com a sua envergadura de aço e grifos de baionetas, sente a garganta exsicar. Se-lhe de sede e, aos primeiros sintomas da fome, reflui a retaguarda, fugindo ante o deserto ameaçador e estéril, aquela flora agressiva abre ao sertanejo um seio carinhoso e amigo. Então, há nas quadras indecisas entre a seca e o verde, quando se topam os últimos fios de água no lodo das ipueiras e as últimas folhas amarelecidas nas ramas das baraúnas, e o forasteiro se assusta e foge ante o flagelo iminente, aquele segue feliz nas travessias longas, pelos desvios das veredas, firme na rota como quem conhece a palmo todos os recantos do imenso lar sem teto. Nem lhe importa que a jornada se alongue, e as habitações rareiem, e se extingam as cacimbas, e escasseiem, nas baixadas, os abrigos transitórios, onde cesteiam os vaqueiros fatigados. Cercam-lhe relações antigas. Todas aquelas árvores são para ele velhas companheiras. Conhece-as todas. Nasceram juntos. Cresceram irmãmente, cresceram através das mesmas dificuldades, lutando com as mesmas agruras, sócios dos mesmos dias. Remansados. O umbu desaltera e dá-lhe a sombra escassa das derradeiras folhas, o araticum, o ouricuri virente, a mare elegante, a quixaba de frutos pequeninos, alimentam a fartar as palmatórias, despidas em combustão rápida dos espinhos numerosos, os mandacarus talhados a facão, ou as folhas dos juais, sustentam-lhe o cavalo, os últimos lhe dão ainda a cobertura para o rancho provisório, os caroás fibrosos fazem-se cordas flexíveis e resistentes. E se é preciso avançar a despeito da noite, e o olhar afogado no escuro apenas lobriga a fosforescência azulada das cunanãs dependurando-se pelos galhos como grinaldas fantásticas, basta-lhe partir e acender
Um ramo verde de candombai agitar pelas veredas, espantando-as. Sussuaranas deslumbradas, um archote fulgurante. A natureza toda protege o sertanejo. Talha-o como anteu. Indomável. É um titã bronzeado fazendo vacilar a marcha dos exércitos. Capítulo 4. Autonomia duvidosa. E ao demonstrar a campanha emergente e cópia mais ampla de outras que em todo o norte têm aparecido, permitindo aquilatar-se de antemão tais dificuldades. As medidas planeadas pelo general Salan denotavam, portanto, exata previsão de sucessos semelhantes, na luta excepcionalíssima para a qual nenhum Jomini delineara regras, porque invertia até os preceitos vulgares da arte militar. Malgrado os defeitos do confronto, Canudos era a nossa vendeia. O show e as charnecas emparelham-se bem como o jagunço e as caatingas. O mesmo misticismo, gênese da mesma aspiração política, as mesmas ousadias servidas pelas mesmas astúcias, e a mesma natureza adversa, permitiam que se lembrasse aquele lendário recanto da Bretanha, onde uma revolta, depois de fazer recuar exércitos destinados a um passeio militar por toda a Europa, só cedeu ante as divisões volantes de um general sem fama, as colunas infernais do general Torreal, ou pouco numerosas mais céleres, imitando a própria fugacidade dos vendianos, até encurralá-los num círculo de 16 campos entrincheirados. Não se olhou, porém, para o ensinamento histórico. É que se preestabelecer a vitória inevitável sobre a rebeldia sertaneja insignificante. O governo baiano afirmou serem mais que suficientes as medidas tomadas para debelar e extinguir o grupo de fanáticos e não haver necessidade de reforçar a força federal para tal diligência. Pois as medidas tomadas pelo comandante do distrito significavam mais prevenção que receio, e aditava não ser tão numeroso. O grupo de Antônio Conselheiro, indo pouco além de 500 homens etc. contravinha o chefe militar entendendo ter a repressão legal vingado o círculo das diligências policiais, cumprindo-lhe não mais prender criminosos, mas extirpar o móvel de decomposição moral que se observava no arraial de Canudos em manifesto desprestígio à autoridade e às instituições, acrescentando que a Força Federal deveria seguir bastante forte para se subtrair à contingência de retiradas prejudiciais e indecorosas. O governo estadual, porém, agindo dentro do elástico artigo 6º da Constituição de 24 de fevereiro, cerrou a controvérsia levantando o espantalho de uma ameaça à soberania do Estado, e repelindo a intervenção que lhe implicava incompetência para manter a ordem nos seus próprios domínios. Deslembrara-se que em documento público se confessara desarmado para suplantar a revolta e que, apelando para os recursos da União, justificava, naturalmente, a intervenção que procurava encobrir. Vinha ser ódio falar em soberania apisoada pelos turbulentos impunes. Ademais, ninguém se iludia ante a situação sertaneja. Acima do desequilibrado que a dirigia estava toda uma sociedade de retardatários. O ambiente moral dos sertões favorecia o contágio e o alastramento da nevrose. A desordem, local ainda, podia ser núcleo de uma conflagração em todo o interior do norte. De sorte que a intervenção federal exprimia o significado superior dos próprios princípios federativos, era a colaboração dos Estados numa questão que interessava não já à Bahia, mas ao país inteiro. Foi o que sucedeu. A nação inteira interveio. Mas sobre as bandeiras vindas de todos os pontos, do extremo norte e do extremo sul, do Rio Grande ao Amazonas, pairou sempre, intangível, miraculosamente erguida pelos exegetas constitucionais, a soberania do Estado. Para resguardar melhor foi removido da Bahia o chefe da força militar, que traçara a sua atitude retilinearmente pela lei. Somente depois disto a coluna do Major Febronil, até então oscilante entre Monte Santo e Queimadas e objetivando nas contramarchas as vacilações do governo, seguiu reforçada pela tropa
policial e adstrita às deliberações do governo baiano. Perderá-se esterilmente o tempo a que o adversário aproveitará, aparelhando-se a um revide enérgico. Num raio de 3 léguas. Em roda de canudos, fizera-se o deserto. Para todos os rumos e por todas as estradas e em todos os lugares, os escombros carbonizados das fazendas e dos pousos avultavam, insulando o arraial. Num grande círculo isolador, de ruínas. E estava pronto o cenário para um emocionante drama da nossa história.